Vamos corrigir aqui então, gente, as atividades, né, da semana 5. Tá assim, ó. Um reservatório tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de altura. O volume de um paralelepípedo retângulo é calculado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura. Quantos litros de água serão necessários para que o reservatório fique cheio? Primeira coisa, calcular o volume desse reservatório, né? O volume dele é multiplicar as três dimensões, comprimento, largura e altura. Então, o volume é igual a 8 de comprimento vezes o 4 de largura vezes 2 de altura. Multiplicando aqui, eu vou encontrar que o volume é igual a 64 metros cúbicos. Já que as medidas aqui foi dado em metros, então meu volume vai ter um resultado em 64 metros cúbicos. Só que quer saber em litros. O que a gente tem que lembrar é que 1 metro cúbico equivale o quê? A 1.000 litros. No próprio PET aí, quem leu o PET com atenção, viu que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, se eu tiver 64 metros cúbicos, vai ser 64 vezes o 1.000, né? Ó, então, 64 vezes 1.000 litros, e que é igual a 64.000 litros, né? 64 vezes 1.000 é 64.000, então 64.000 litros. O volume ali é igual a 64.000 litros, né? A quantidade de água, então, necessária para esse reservatório ficar cheio é de 64.000 litros. Número 2, o hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. No prédio onde eu moro, no mês de março, a leitura do hidrômetro foi 32.560 metros cúbicos. E no mês de abril, o consumo de água aumentou em 25%. Qual a diferença entre o consumo de água em litros durante o período? Então, quer saber a diferença entre o consumo de águas entre março e abril. Vamos achar a quantidade de água que foi consumida em abril? Ó, então, falou que em abril, o consumo no mês de abril é o seguinte: o consumo aumentou em 25% com relação ao mês anterior. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir que é 25% de 3.560. Então, 25% de 32.560. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, né? Esse símbolo de porcentagem significa que é sobre 100. Então, 25 sobre 100 de 32.560, o dia é vezes 32.560. Multiplicar a fração de cima com de cima e de baixo com de baixo. 25 vezes 32.560, a gente vai encontrar o número é 814 mil. A parte baixa aqui não tem nada, é como se fosse 1, ó. 100 vezes 1, 100. Agora, esse 814 mil dividido por 100, dividir por 100 é andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas. Então, vai ficar aqui, ó, 8.140. Então, corta os dois zeros que facilita, né, ó. Corta esses dois zeros aqui que facilita. Então, 8.140. 8.140 metros cúbicos. Se a gente for analisar, gente, se esse foi o valor que subiu de um mês para o outro, com certeza isso aqui também representa a diferença entre um mês e outro, né? Mas eu vou continuar fazendo aqui de outra forma para entender melhor, mas na verdade essa resposta aqui já é a diferença. Depois era só transformar ele em litros, tá? Mas vamos fazer de outra maneira, mais assim, vai demorar um pouco, mas acho que fica mais fácil para entender. Continuando, então, o consumo no mês de abril, ele aumentou 25%. Eu achei que 25% equivale a 8.140 metros cúbicos. Então, no mês de abril vai ser, além dos 32.560 no mês de março, mais os 25% que aumentou, que é 8.140. Ao somar 32.560 mais 8.140 metros cúbicos, eu vou encontrar 40.700 metros cúbicos. Isso foi no mês de abril. Agora, vamos ver a diferença entre os consumos. O que eu faço? O que eu consumi no mês de abril menos o que consumiu em março.
Então, consumiu no mês de abril, 40.700, menos o que consumiu em março, né? Lá me falou que a leitura dele foi 32.560, então menos 32.560. 40.700 menos 32.560, eu vou encontrar 8.140 metros cúbicos. 8.140 metros cúbicos é a diferença entre os consumos. Só que é a resposta em litros. 8.140 metros cúbicos. Lembrando, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, se eu tiver 8.140 metros cúbicos, vai ser 8.140 vezes o 1.000. Então, 8.140 vezes 1.000 litros, né? Que cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, é igual a, quando eu multiplico por 1.000, acrescentar 3 zeros, né? Ó, coloquei 8.140, acrescentei 3 zeros. Ou então andar com a vírgula 3 casas para o lado da mão direita, né? Para cá, ó. Mas aí, então, ficou esse resultado aqui. E esse número é a mesma coisa, né? Aqui, ó, 8.140.000 litros. Então, a diferença entre os consumos ali, entre o consumo, né? Entre o mês de abril e março, é 8.140.000 litros. Número 3. Qual a profundidade de uma piscina em formato de paralelepípedo reto retângulo que possui 6 metros de comprimento e 4 metros de largura, sabendo que sua capacidade máxima é de 36.000 litros? Dê resposta em metros e em centímetros. Lembrando que o volume é dado pelo comprimento vezes largura vezes altura. Vamos observar o seguinte aqui, ó. O comprimento foi dado em metros, a largura em metros, porém o volume aqui ele me deu em litros. Só que eu tenho que trabalhar com tudo na mesma unidade de medida, tá? Então, esse 36.000 litros equivale a quantos metros cúbicos? Já que a medida aqui está em metros, então eu vou passar os 36.000 litros para metros cúbicos. Olha só, eu sei que 36.000 litros é igual a 36.000 decímetro cúbico. Lembra que 1 decímetro cúbico é 1 litro? Então, se eu tiver 36.000 litros, é a mesma coisa que 36.000 decímetro cúbico, né? O que está em litros é a mesma coisa que vai estar em decímetro cúbico. Só que eu tenho que transformar, então, agora esse decímetro cúbico para metro cúbico, para poder ficar com a unidade em metros. Então, a gente tem aquela tabelinha quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Eu tô aqui, 36.000 decímetro cúbico, está aqui. Toda vez que eu pular, como está o cubo, eu vou ter que andar 3 casas. Se for o quadrado, 2 casas. No nosso caso aqui, é 3, então eu vou ter que andar 3 casas, né? Tá em decímetro cúbico. De decímetro cúbico, eu quero vir para metro. Repara que a posição que eu quero ir é para lá, ó, sentido para cá. De decímetro cúbico para vir para metro, eu ando para cá. Então, eu ando com a vírgula também 3 casas nesse sentido. O número, quando não tem vírgula, a vírgula está no final dele. Então, ela está aqui. Andando 3 casas, 1, 2, 3, ela vai ficar aqui, ó. Só que 36,3 zeros depois no final é 36, ó. Então, de decímetro cúbico, né, para metros cúbicos, ó, 36.000 decímetro cúbico vem para metro cúbico, fica 36 metros cúbicos. Então, vou só tirar essa vírgula que coloquei aqui, porque é muito esquisito ficar aquela vírgula ali, mas eu só fiz para mostrar. Então, a gente sabe que 36.000 litros equivale a 36.000 decímetro cúbico, que é igual a 36 metros cúbicos. Agora, como o meu volume está em metros cúbicos, eu posso trabalhar ali para me achar a profundidade, né? Então, comprimento vezes largura e vezes altura, né? Então, o volume é igual. O volume foi dado, que é 36 metros cúbicos, né? Então, 36, que é igual comprimento 6 vezes a largura 4 vezes a profundidade, eu chamei de A, tá? Vezes a profundidade que a gente está procurando. Então, agora, esse lado aqui eu vou multiplicar, ó, 6 vezes 4, 24. 24 vezes A, 24A.
Então, vai ficar igual a 36, copiei, que é igual, multiplicando 6 vezes 4, 24, 24 vezes A, 24A. Tudo que tem A vai para o primeiro membro, que é número sozinho, traz para o segundo membro, que eu quero resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Então, vai ficar o mais 24A passa para o primeiro membro, menos 24A, que é igual, mais 36 passa para o segundo membro, menos 36. Deu negativo do lado da letra, multiplica a equação todinha por menos 1. E que é a mesma coisa que trocar sinal de todos. Trocando o sinal de todos ali, ó, vai ficar, era menos 24A, fica mais 24A, que é igual a mais 36. Ou seja, 24A igual a 36. Quero achar o A. O 24 está multiplicando o A. Isolando o A, passa o 24 para o outro lado dividindo. Se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, A é igual a 36 dividido por 24. Quando eu faço, ó, 36 para dividir por 24... Opa, peraí, deixa eu desmanchar ali. Só para relembrar um pouquinho de divisão, né? Ó, 36 para dividir por 24. Vou pegar aqui. Esse eu analiso com esse, então eu faço 3 para dividir por 2 para achar que eu coloco aqui. Dá 1. 1 vezes 4, 4 para chegar em 6, falta 2. 1 vezes 2, 2 para chegar em 3, falta 1. Não tem nada para descer, põe a vírgula no quociente e acrescento 0 no dividendo. Acrescentei, então vamos dividir, ó. 0, analiso com 4 e o 12 eu vou analisar com 2 para achar quem eu coloco aqui mais rápido. 12 para dividir por 2 seria o 6, mas vamos ver se pode ser o 6, ó. 6 vezes 4, 24, então que vale 30. 24 para chegar em 30, falta 6. Vai 3, 6 vezes 2, 12. Com 3 que foi 15. Para chegar em 12 não pode, então 6 foi muito. Vamos testar o número 5. Testando o número 5. 5 vezes 4, 20. Para chegar em 20, falta nada. 5 vezes 2, 10. Mais 2 do 20 que subiu, 12. Para chegar em 12, falta nada. Então, é 1,5. O meu A é igual a 1,5 metros. Só que pediu a resposta em metros e em centímetros. Em metros eu já achei. Agora vamos transformar em centímetro. Então, eu tenho a tabelinha: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. 1,5 metros. Estou aqui, ó, 1,5 metros. Agora é que anda uma casa só, é como se fosse levada a 1, tá? Cada vez que eu andar, eu ando uma casa. Eu estou em metros, quero vir para centímetro. Então, é nesse sentido aqui. Então, ando com a vírgula, uma casa nesse sentido. Tá, a vírgula tá aqui, ó, entre o 1 e o 5. Quando eu venho para decímetro, ela vai andar uma casa, vai ficar aqui, ó, depois do 5. Vem para centímetro, eu tenho que andar mais uma casa, então ela fica aqui, eu tenho que completar com 0. Tá, ó, quando faltar a casa, completa com 0. Então, é como se fosse 150 centímetros. Vou só apagar as vírgulas, né, para não ficar aqui muito esquisito. Só fiz para ajudar no entendimento aí. Então, em metros é 1,5 e em centímetros 150 centímetros. Então, a profundidade da piscina é 1,5 metros, né, ó, que pediu a resposta em metros e em centímetros, e que corresponde a 150 centímetros. Agora, o número 4. A água congelada aumenta 1/15 o seu volume original. Quantos litros de água são necessários para uma fábrica produzir 100 blocos de gelo, cada um com as medidas de 80 centímetros, 30 centímetros e 40 centímetros? Então, as dimensões do bloco de gelo, mas já na hora que ele já é gelo, 80 por 30 e por 40. Então, o volume de um bloco de gelo, com as dimensões dadas ali, vai ser, né, o volume, eu multiplicar as três dimensões, 80 vezes 30 vezes 40, né? Multiplicando, o volume vai ser igual, né? Ó, quando eu faço 80 vezes 30, dá 2.400, 2.400 vezes 40, dá 96.000 centímetros cúbicos, já que a medida aqui está em centímetros cúbicos. Agora, de centímetro cúbico, vamos passar para litros.
É a mesma coisa, transforma em decímetro cúbico primeiro, cada decímetro cúbico é 1 litro. Então, de centímetro cúbico, passando para litros. Ó, quilômetro cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetro cúbicos, metros cúbicos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. A nossa tabelinha. Eu estou aqui em centímetro cúbico. Se eu transformar para decímetro cúbico, eu já acho em litros. Então, de centímetro cúbico, para mim vir para decímetro cúbico, eu ando nesse sentido. Como é cubo, eu ando 3 casas. Tá, a vírgula estava aqui no final do número. Anda 3 casas para vir para decímetro cúbico, 1, 2, 3. Vai ficar entre esse 6 e os outros zeros, né? E esse zero. Então, 96,3 zeros no final, pode cancelar os 3 zeros, fica só 96. Então, 96 mil centímetro cúbico equivale a 96 decímetro cúbico. Esse 96 decímetro cúbico em litros é a mesma coisa que 96 litros, né? Lembra que um decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, cada bloco deve conter, vamos calcular aqui. A gente sabe que o volume lá de um bloco deu 96 centímetro cúbico, que é igual a 96 decímetro cúbico, que é igual a 96 litros. Bom, o que a gente tem que fazer aqui agora? Eu sei que meu bloco de gelo, quando ele chegou em 96 litros cúbicos, ele já tinha aumentado 1/15 do seu volume. Então, eu sei que a quantidade de água, eu chamei de A. A água original, mais aumentada de 1/15 dessa água, né? Ó. Então, 1/15 da água é pegar a quantidade de água e dividir por 15. É 1/15 de um número, é pegar um número e dividir por 15. Então, a quantidade de água inicial lá, mais a quantidade de água inicial sobre 15 é igual ao volume total do bloco já formado em gelo, é igual a 96. Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Ou seja, é a mesma coisa que eu falar, o volume da água inicial mais 1/15 desse volume é igual a 96 litros. Bom, aqui eu tenho uma soma que envolve fração. Tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Mínimo múltiplo comum de 1 e 15 dá 15. Então, o mínimo múltiplo comum deu 15. Agora, né, sempre que for de um qualquer número, vai ser o qualquer número. Agora, pega o 15, divide pelo de baixo, o resultado que der multiplicar pelo de cima. 15 dividido por 1, 15. 15 vezes A, 15A. Por isso que eu coloquei 15A aqui, ó. Mais, agora com essa fração. 15 dividido por 15 dá 1. 1 vezes A, A. Isso aqui é igual a 96 litros. Agora, eu só somo aqui, ó. 15A mais 1A vai dar 16A. Então, a parte de cima é 16A, embaixo continua 15. Então, ficou 16A sobre, copia aqui o 15, que é igual, copio 96. Agora, quando chega aqui, eu posso multiplicar cruzado. Embaixo 96 não tem nada, é como se fosse 1. Então, 16A vezes 1 dá 16A, que é igual 15 vezes 96, eu vou encontrar 1440. Agora, esse 16 está multiplicando o A, passa para o outro lado dividindo. Então, A é igual a 1440 para dividir por 16. Então, A é igual, quando eu pego 1440 e divido por 16, eu vou encontrar 90 litros. Então, A é igual a 90 litros. Isso era a quantidade, né, inicial de água para formar um bloco de gelo que tem 96 litros de água. Bom, de acordo com as dimensões dadas aqui. Bom, isso é para formar um bloco, né? Cada bloco, um bloco contém 90 litros de água. Mas quer produzir 100 blocos, quer saber para 100 blocos de gelo. Para produzir 100 blocos, são necessários, olha só, se um bloco é 90 litros, é só multiplicar 100 vezes o 90 litros. Então, vai ficar 100 vezes o 90, e multiplicando 100 vezes 90, né? Multiplicar por 100, acrescentar 2 zeros, ou andar 2 casas com a vírgula para a direita, vai dar o quê?
100 vezes 90 vai dar 9 mil. Então, 9 mil litros de água para fazer os 100 blocos. Então, terminou aqui, né? Esse é o último exercício da semana 5.